Beleza, vamos lá. Então, pessoal, são só alguns exemplos, né, de como é importante, né, deixa eu pegar esse marca-texto aqui, porque esse não me dei muito bem, não. De como é importante a gente entender o cariótipo humano e o quanto ele pode ser utilizado, por exemplo, numa área hoje da medicina chamado de aconselhamento genético, né? Então, e no estudo também da citogenética dentro da ciência. A citogenética, ela estuda isso, os cromossomos, as suas variações, né? A variação numérica principalmente. E isso permite a gente diagnosticar algumas síndromes que podem ocorrer na espécie humana, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Ah, e como é que a gente representa o cariótipo, né, na espécie humana? Pode ser representado de duas formas, né? Então a gente coloca aqui, ó, 46XX, representando que são 46 cromossomos, né? E sendo que dois desses 46 cromossomos são cromossomos X, né? Também pode ser representado assim, ó, 22. Ah, deixa eu voltar, não gostei não. Acostumei com a caneta. Também pode ser representado assim, ó, 22 autossômicos mais XX, que é o par de sexuais. Então isso significa o quê? 22 pares de cromossomos autossômicos mais o par de cromossomos sexuais. Então eu identifico que é uma mulher porque é XX. Aqui no caso do homem, mesma coisa, né? Ó, são 22 pares de cromossomos autossômicos, exatamente semelhantes aos da mulher, e o que difere é o par de sexuais. Ao invés de 2x, vai ter um X e um Y. Como é que nós representamos? E olha como que os cromossomos X e Y são diferentes, gente, em tamanho, em forma, né? Por isso são chamados, né, de heterólogos, né, nesse caso aqui. A gente representa então, ó, 46, porque são 46 cromossomos, vírgula XY, tá? Demonstrando que essa pessoa é do sexo masculino. Também pode ser representado assim, ó, 22A, de 22 pares de autossômicos, né, até aqui, mais XY, demonstrando que, né, a pessoa é do sexo masculino, ok? Pessoal, tem outras formas também de se analisar o cariótipo, né? Existem outras síndromes na espécie humana, por exemplo, a síndrome de Down. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que a síndrome de Down ela é, na verdade, ocasionada por uma trissomia no cromossomo 21. Como assim uma trissomia no cromossomo 21? Ao invés da pessoa ter, né, dois cromossomos 21, ela tem um cromossomo 21 a mais. E duas coisas que podem ocorrer, né? Isso é decorrente, pessoal, essas aneuploidias, essas variações numéricas nos cromossomos, geralmente ocorrem devido a problemas no processo de divisão celular, que deve ser muito bem controlado, né? Mas podem ocorrer problemas no processo de divisão e mais cromossomo para uma célula filha do que para outra, por exemplo. Então isso pode ocorrer tanto durante a formação dos gametas, quanto nas primeiras divisões celulares lá, depois que se formam os zigotos. E aí então que surgem essas síndromes numéricas, né, de síndromes com a variação do número normal de cromossomos na espécie humana. Bem, a trissomia no 21, como eu falei, ela traz um cromossomo a mais, então a pessoa tem 47 cromossomos, né? Sendo que ela pode ser do sexo masculino, né, XX, mas ela apresenta aqui, no caso, um cromossomo 21 a mais, né? Então ela tem um 21 a mais. Bem, a síndrome de Down, vocês conhecem as características, né? Geralmente a pessoa tem um baixo desenvolvimento mental, né? Ela tem aquelas pregas nas pálpebras, né, e nas mãos, baixa estatura, né? Mas graças à inclusão social e todo o processo, né, as pessoas ao processo de acolhimento dessas pessoas na sociedade,
né? As pessoas com síndrome de Down praticamente conseguem ter uma vida, né, normal, ou bem próxima ao normal, de uma pessoa que não tem síndrome, né? Graças às várias formas de acolhimento e ao próprio tratamento, né? Quando a pessoa é diagnosticada e ela é tratada desde do início da sua vida, ela consegue desenvolver mais o intelecto e ela consegue se incluir mais socialmente, tendo uma vida, né, praticamente normal. Ok? Bem, vamos adiante. Outra curiosidade, pessoal, eu acho que eu não vou conseguir entrar em mitose hoje, eu acho que eu só vou finalizar núcleo celular com vocês. Como não tem nenhuma atividade avaliativa de mitose essa semana, semana que vem eu concluo com mais tempo, né? Porque se eu começar vai ficar quebrado, né, o assunto. Esse assunto cai muito em Enem e cai muito nos vestibulares da vida, então eu gosto de ir com bastante cautela, ok? Bem, continuando aqui, pessoal. Bem, falamos que na espécie humana, a mulher ela tem 46 cromossomos, sendo que dois desses cromossomos são X, e isso aqui no caso, né, a mulher, e o homem ele tem também 46 cromossomos, sendo que tem o par de sexuais ali XY, ok? Bem, galera, como uma forma de equilibrar, né, vocês viram que no homem há uma disparidade muito grande entre o X, né, e o Y. Eles têm tamanhos e formas bem diferentes, né? Então, na mulher, apesar dela ter 2X, né, 2 cromossomos X, um deles fica inativo dentro do núcleo e recebe o nome de cromatina sexual, tá? Ou simplesmente corpúsculo de Barr. Então, dos 2X que a mulher tem nas suas células somáticas, somente um é ativo. O outro ele fica inativo, ele fica espiralizado, ele fica condensado, né, ali no núcleo, ficando então com seus genes, ou a maioria dos seus genes, inativos, ok? Isso é uma forma de equilibrar, de compensar, né, essa disparidade, essa desigualdade que existe entre os cromossomos sexuais feminino e masculino, né? Masculino tem XY, mas o Y é bem menor. Então, na mulher que tem 2X, né, um dos X fica ali na forma de cromatina sexual. Essa cromatina sexual, por ficar condensada no núcleo, né, ela não fica ali na forma de cromatina, né, como nós observamos, ou do cromossomo propriamente dito, daquele formato bem condensadinho, ela tem um tipo de espiralização, né, nas células somáticas, que permitem visualizar essa cromatina sexual no microscópio fotônico. Então, quando a gente observa células de mulheres, né, XX, e células de homens, XY, ao microscópio óptico, nós observamos que nas células femininas, né, existe a formação do corpúsculo de Barr, que aparece como um grânulozinho, né? O que é esse corpúsculo de Barr? Um dos X, né, um dos cromossomos X da mulher, na forma inativa, né, na forma condensada, ok? Basicamente é isso. Então, tá vendo? Às vezes não precisa nem fazer o cariótipo para poder identificar na célula, geneticamente, que é o sexo feminino e masculino. Muitas vezes a gente consegue observar células, né, que inclusive estão até fora da divisão celular, com um cromossomo X condensado, formando então essa cromatina sexual. Somente células femininas, né, células de mulheres, terão esse corpúsculo. Tá? Se não tem, eu estou observando uma célula masculina. Beleza? Bem, para a gente finalizar esse assunto de núcleo celular, pessoal, vou falar aqui sobre os telômeros. O que seriam esses telômeros? Telômeros, galera, é o finalzinho, né, a sequência ali de nucleotídeos que ocorre no finalzinho, nas extremidades dos cromossomos. Esses telômeros, eles vão ser regiões,
do nosso material genético, né, que não vão apresentar genes, né, ou seja, não vão apresentar sequências de DNA que vão ser responsáveis por produzir RNA mensageiro e proteínas, ok? Então, essas regiões, elas são maiores quanto mais jovem é a célula. Por quê? Essas regiões, elas vão sendo desgastadas com o passar do tempo, né? Durante o desenvolvimento embrionário, existe uma produção de uma enzima chamada de telomerase. A telomerase é a enzima responsável pela produção dessas extremidades aqui, ó, dos cromossomos, que são os telômeros, ok? Acontece que, à medida que vão ocorrendo as divisões celulares, a produção dessa enzima reduz. E se é ela que produz esse telômero, à medida que vão ocorrendo divisões celulares, o que vai acontecendo com esse telômero? Ele também vai reduzindo. Observem, ó, uma célula aqui no embrião, por exemplo, né? E à medida que ocorrem divisões celulares e ao longo da nossa vida, o que acontece com o comprimento desse telômero aqui? Ó, à medida que vão ocorrendo as, né, sucessivas divisões celulares, esse telômero ele vai reduzindo também, tá vendo? Ó, ele vai reduzindo, tá? Então ele vai degenerando. E isso também, quando ele é totalmente degenerado, o material genético aqui, que contém genes importantes e responsáveis pela codificação aí de RNA e de proteínas, eles podem começar a ser atingidos. E aí é perigoso, né? Porque podem ocorrer, né, danos e isso vai gerar consequências para as células, ok? Bem, existe então uma associação que é feita com relação ao comprimento do telômero dos nossos cromossomos com a idade do indivíduo, né? Ou com a idade das células que compõem o indivíduo. Né? Indivíduos mais jovens terão células que têm cromossomos com telômeros mais compridos, e à medida que o tempo de vida e que as divisões celulares vão ocorrendo na espécie, dentro daquele indivíduo, esse telômero vai reduzindo, ou seja, telômeros mais curtinhos indicam um tempo de vida, né, do indivíduo maior. O indivíduo já está mais velho, ok? Bem, para finalizar, eu só vou apresentar esse slide aqui para vocês. Por que eu demorei tanto assim falando só sobre núcleo celular, pessoal? Porque se você não entende o que é cromatina, o que é cromossomo, o que é DNA, o que é centrômero, né? Como o núcleo está organizado com a sua membrana nuclear eucarioteca, tudo isso, se você não entende as fases do ciclo celular, né, que é dividido em intérfase e na divisão propriamente dita, então você não vai entender nada daqui para frente. Por isso eu faço um apelo, né? Só a aula não resolve. É importantíssimo que vocês leiam o livro, né? Vão fazendo as atividades, façam além da atividade avaliativa que eu passo, né? As atividades do livro também ao final. Inclusive vocês já podem ir lá no final desse capítulo, que é nós estamos no capítulo 6 do livro, e já ir tentando fazer os exercícios referentes a núcleo celular, ok? Bem, então isso é extremamente importante para a gente entender o ciclo celular. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o ciclo celular ele é dividido em dois, né? Em dois, basicamente. A gente tem o período de intérfase e a mitose, se a gente estiver considerando células somáticas, né? Células que vão se dividir em células exatamente iguais, ok? Antes disso, pensa bem aí um pouquinho, por que é importante a célula se dividir, né? Por que ela tem que se dividir? Pessoal, se a gente imaginar que todo mundo aqui foi um dia uma única célula, um zigoto, para a gente virar, né, se desenvolver um indivíduo completamente formado, essas células aqui precisou se dividindo em duas, as duas dividindo em mais duas, então em quatro, e assim sucessivamente. Né? Para o indivíduo crescer, então a divisão celular ela é extremamente importante para o crescimento do indivíduo, para o seu desenvolvimento,
também é muito importante, depois que a gente cresce, né, que os órgãos já estão todos formados, a gente ainda precisa continuar realizando divisão celular, as nossas células precisam continuar se dividindo para ir repondo as células que vão morrendo. Por exemplo, na nossa pele, né, toda vez que a gente passa a mão, toma um banho, a gente está eliminando várias, milhares, milhões de células velhas, né? E se a gente só eliminasse e não repusesse, né, não repusesse essas células, a gente teria um desgaste, né? A gente ia chegar no osso, imagina. Então, a divisão celular, além do crescimento, é importantíssimo para a reposição celular. E, além disso, alguns processos, por exemplo, quando ocorre um ferimento na pele, que atinge, né, a pele, a derme, o músculo, né, enfim, você tem um processo ali de cicatrização. Então, o processo de cicatrização é uma forma de regeneração do nosso tecido. Para que ele se regenere, também é importantíssimo, né, a divisão celular. Tem que ter novas células para preencher aquele tecido que foi danificado, ok? Então, a divisão celular é importantíssima em vários sentidos, tanto para a partir do momento que o indivíduo é formado, como com vários, né, processos aí relacionados à manutenção desse indivíduo, à manutenção das células, ok? Bem, basicamente um ciclo celular ele é dividido, né, em intérfase e mitose. Então, uma célula, o ciclo de vida dela, né, de uma célula somática, ela começa a partir do momento que ela surge até o momento que ela se divide novamente em duas novas células iguais. E aí começa um novo ciclo, né? Uma das células filha formada vai se dividir novamente em duas novas células exatamente iguais e assim sucessivamente. Isso vai acontecendo com toda nova célula que é formada, ok? Então, a gente chama de intérfase, né, esse período entre uma divisão celular, que a gente vai chamar de mitose, né, que é a divisão em que uma célula ela produz duas novas células filhas exatamente iguais, com a mesma quantidade de cromossomos, né? E entre uma divisão celular e outra. Mas o que ocorre entre uma divisão celular e outra? Esse período que a gente chama de intérfase. Esse período de intérfase, pessoal, logo depois que uma célula acabou de ser produzida, né? Aqui, ó, duas novas células filhas, elas são um pouco menores do que a célula mãe. Apesar de serem geneticamente iguais, elas são um pouco menores e são jovens. Então, o que ocorre até o momento que ela volta a se dividir, que ela recomeça a divisão celular? Essa célula aqui, ela tem que crescer de tamanho e ela tem que desempenhar suas funções. Então, aqui no período de intérfase, vai ocorrer síntese de RNA mensageiro e proteínas, né? Crescimento celular, que é o aumento do tamanho dela, do volume dela. E também ocorre a duplicação do material genético. Porque, pensa bem, antes dela se dividir novamente, o que vai garantir que ela produza duas células filhas geneticamente iguais? Que elas tenham o mesmo material genético. Só que para as células filhas receberem esse mesmo material genético, esse material genético aqui na célula mãe, durante a intérfase, ele precisa ser duplicado, ele precisa ser clonado, ele precisa ser replicado, para aí então, né, se dividir e passar uma cópia para cada célula filha, ok? Então, o período da intérfase, volto a falar, como falei no início da aula, é um período em que as células estão em constante atividade. É um período de crescimento celular, de síntese de RNA e proteínas e também, né, de duplicação do material genético, que vai ocorrer especificamente numa fase chamada S. S vem do inglês, né, síntese. Então, a síntese, a duplicação do material genético ocorre na fase S da intérfase. Bem, vamos falar então sobre as outras etapas da intérfase. A célulazinha está lá em intérfase, né? Belezinha. O início da o primeiro passo da intérfase, a primeira etapa é chamada de G1, pessoal. A etapa G1, esse G vem de gap do inglês, né? Significa intervalo. Então tem o intervalo 1, tem a duplicação do material genético, que é o S, e depois tem o intervalo 2, ok? Bem,
o G1 é um período em que os cromossomos, o material genético, ele está simples, ele ainda não foi duplicado, está na forma de cromatina, ao longo de toda a intérfase, o material genético ele está na forma de cromatina. Por mais que nos esqueminhas assim, às vezes a gente represente na forma condensada, é só para entender a dinâmica, tá? Para entender o que está acontecendo com o material genético. Mas na intérfase, ele não está na forma de cromossomo, não. Está na forma de cromatina, está desespiralizado, ok? Só para ficar mais didático. Então vamos lá. Na intérfase, os cromossomos, o material genético estão simples, não estão duplicados ainda. E como estão descondensados, está ocorrendo aqui síntese de RNA, de proteínas na célula, ok? Quando entra na fase S, esses cromossomos que estavam simples, né, ou o material genético que estava simples, ele é duplicado. E formam-se então as cromátides irmãs. Claro que aqui na fase S também vai estar na forma de cromatina, não vai estar na forma condensada. Só estou desenhando assim para vocês conseguirem visualizar essa duplicação do material genético, ok? E lá na fase G2 vai ocorrer o quê? Ocorre então os cromossomos permanecem duplicados e volta a ocorrer um pouco de síntese proteica, síntese de RNA e proteínas na célula, né? Mas especialmente a fase G2 é a que antecede a divisão celular, a mitose. Então na fase G2 a célula está se preparando para entrar em divisão. Basicamente é isso. Estou resumindo a mitose para a semana que vem, a intérfase, e vou resumir rapidamente a mitose para na semana que vem a gente conseguir andar com mais agilidade. Então, finalizando aqui, pessoal, observem essa animação. Então vamos lá. Por que a divisão celular, que é chamada de mitose, né, a gente fala que a célula tem que se dividir para multiplicar, né? Vocês vão reparar que essa duplicação do material genético que ocorre na intérfase é essencial para que possa ocorrer essa divisão e multiplicação das células na mitose, tá? Vamos ver como é que ocorre, ó. Então a célula aqui em G1, né, no período G1, lembrando, né, o material genético ele está descondensado, então eu tenho a cromatina e os cromossomos eles estão simples, estão vendo? Ó? Eles estão só com uma perninha. Bem, quando entra no período, lembra também que nesse período G1, né, ocorre intensa síntese de RNA e proteínas na célula, ok? Quando a célula entra no período S da intérfase, tá? O que vai acontecer com esse material genético? Ele vai se duplicar. Aí, ó, agora os cromossomos estão com duas perninhas, estão vendo? Então ocorre duplicação do material genético no período S da intérfase, ok? E depois lá na fase G2, quando ocorre essa duplicação do material genético, né, aqui cessa a síntese de RNA mensageiro, né, e consequentemente de proteínas na célula. E quando a célula passa para o período G2 da intérfase, os cromossomos eles permanecem duplicados, ó, com duas perninhas, né? Apesar de estar descondensado, o material genético está duplicado, né? E volta a ocorrer síntese de RNA e proteínas, principalmente de enzimas que vão ser importantes para o processo de divisão celular, que é a mitose, a divisão equacional. Então tá. Então a intérfase também é um período muito importante de preparo para essa divisão. Quando a célula entra então lá na mitose propriamente dita, vamos ver o que acontece. Ó, os cromossomos já estão duplicados, né? Mas aí vai ocorrer vários eventos para que ocorra a separação do material genético que foi duplicado nos cromossomos para formar duas novas células filhas exatamente iguais. Estão lembrados? Ó? Para que formem-se então duas células filhas exatamente iguais à célula mãe. Então, primeiro esse núcleo, né, esse material genético tem que se dividir. Como que isso ocorre? Então, isso é uma síntese da mitose, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai ver cada etapa mais vagarosamente.
Então, material genético duplicado, o material genético começa a se condensar, formando os cromossomos propriamente ditos, né? Então, eles ficam mais visíveis. Ocorre também a duplicação, lá na fase S, além da duplicação do material genético, também ocorre a duplicação dos centrossomos, ou dos centríolos, né? Que vão orientar a divisão celular nas células animais, tá? Então você tem os centríolos aqui, os centrossomos, divididos, estão vendo? Tem dois. Porque cada um vai migrando para um polo da célula e começam a orientar a formação das fibras, né, do fuso mitótico, que são essas linhas rosas aqui. Essas fibras, elas vão os centríolos eles vão migrando cada vez mais, ó, tá vendo? Eles vão migrando cada vez mais para os polos da célula. E, simultaneamente, as fibras elas vão se tornando cada vez maiores, até que elas se conectem às regiões dos centrômeros dos cromossomos duplicados, fazendo com que esses cromossomos fiquem alinhados no centro da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial, porque lembra a linha do Equador, ali no meio da célula, ok? E após essa migração dos centríolos para os polos da célula, né, e a formação desse fuso mitótico, a ligação desse fuso, ó, nos cromossomos, qual que é a próxima etapa? O encurtamento desses fusos. Observem, gente, que ó, o cromossomo está duplicado ali. O fuso está ligado de um lado e de outro. Quando esses fusos mitóticos eles começam a encurtar, o que vai ocorrer? Separação das cromátides irmãs, né? Cada cromátide irmã ela vai migrando para um polo da célula, de forma que possa dividir então o material genético que duplicou para dividir, né? E aí, no final, a gente tem a finalização da mitose, né, com a formação de duas células filhas exatamente iguais eram a célula mãe. Tá vendo? As células filhas então vão ficar com as cromátides irmãs, uma parte só, né? Então elas vão constituir os cromossomos, né, filhos, digamos assim, que são exatamente ao da célula mãe que lhe deu origem. Lembra, ó, vamos voltar lá. A célula mãe, lá no início, ó, a célula mãe era assim também, igual as células filhas se tornaram. Então, o que precisou ocorrer? Duplicação do material genético para que ocorresse, então, a divisão desse material genético duplicado nos cromossomos e formasse-se, então, o quê? Duas células filhas exatamente iguais. Ok? Então, essa é a visão geral da mitose e na aula que vem a gente fala de cada etapa mais minuciosamente. Isso cai muito em vestibular, tá? Isso cai muito em Enem. Então, é um assunto que vocês têm que ter bastante atenção, ok? Deixa eu finalizar aqui.